O nosso tema ele é as dificuldades da aprendizagem ligadas a fatores psicopedagógicos e socioculturais, como dislexia, transtornos de déficit de atenção, hiperatividade, autismo, entre outros. Mas antes de a gente entrar no tema, quero discorrer aqui um pouco sobre o que é a aprendizagem. A aprendizagem ela se refere ao processo pelo qual adquirimos conhecimentos, habilidades, comportamentos ou atitudes através do estudo, da experiência ou do ensino. É um processo contínuo e dinâmico que envolve a assimilação, a compreensão e a aplicação de novas informações. Existem algumas teorias, que oferecem perspectivas únicas sobre o que é o processo de aprendizagem. Entre elas, eu vou citar aqui 3, que é a teoria de Vygotsky, Paulo Freire e Piaget. Vygotsky, ele destaca a importância do contexto social e cultural na aprendizagem. Ele enfatiza que as interações sociais elas desempenham um papel crucial no desenvolvimento cognitivo das crianças, Para ele, a aprendizagem ocorre primeiramente através da interação com outras pessoas mais experientes, a qual ele chama de zona de desenvolvimento proximal, que fornecem o suporte e orientação para a aquisição de novos conhecimentos e habilidades. Paulo Freire ele é conhecido por sua teoria de educação crítica, porque ele via a aprendizagem como um processo libertador e transformador. A educação como agente de transformação. E Freire ele argumentava que a educação não deve ser apenas um ato de depositar o conhecimento no aluno, mas sim um diálogo entre educador e educando, onde ambos aprendem e se desenvolvem, assim acontecendo uma troca de conhecimentos. Ele enfatizava a importância da conscientização crítica, como elemento fundamental para a libertação das pessoas e para a transformação social. Jean Piaget focou no desenvolvimento cognitivo das crianças, ou seja, para ele a aprendizagem é um processo de construção ativa do conhecimento pelo indivíduo. Piaget delineou 4 estágios de desenvolvimento cognitivo, que são eles a etapa sensorial-motor, pré-operatória, operatória concreto e operatório formal, nos quais as crianças desenvolvem suas capacidades cognitivas através da interação com o ambiente físico e social. Dificuldades de aprendizagem. Podemos dizer que o termo dificuldade de aprendizagem é bastante amplo, pois ele não possui um consenso claro entre os especialistas. Para alguns, ele se refere a um problema de aprendizagem causado por inúmeros fatores, sendo eles pedagógicos, socioeconômicos, familiares e biológicos. Já outros acreditam que a dificuldade de aprendizagem é uma desordem neurológica, que afeta a capacidade do indivíduo de adquirir novos conhecimentos e habilidades. Porém, levaremos em conta, na apresentação desse seminário, o primeiro significado de que os problemas de aprendizagem são causados por inúmeros fatores, como os pedagógicos, socioeconômicos, familiares e biológicos. É bastante comum a gente encontrar no ambiente escolar dificuldades de aprendizagem. O que preocupa mesmo alguns pesquisadores é como essas dificuldades são diagnosticadas nas crianças. Isso porque alguns professores, ao depararem com crianças que não satisfazem o seu planejamento, acabam as rotulando e às vezes até menosprezando essa criança. Eles argumentam que a criança possui algum tipo de problemática ou hiperatividade. E ao relatar esses problemas aos gestores, muitas vezes recebem orientações que não ajudam, criando um ambiente de falta de conhecimento, incompetência e alienação entre professores e gestores. Portanto, cabe aos psicólogos e psicopedagogos resolver essas dificuldades de aprendizagem. Os problemas de aprendizagem podem ocorrer por diversos motivos, como a metodologia de ensino, o ambiente escolar e problemas pessoais. Ter dificuldade de aprendizagem não significa falta de inteligência ou motivação.
Pelo contrário, muitas vezes esses alunos só precisam de uma metodologia diferenciada para se desenvolver. Portanto, é necessário que os pais e os educadores acompanhem de perto a rotina escolar para poder identificar as possíveis dificuldades e procurarem ajuda. As primeiras concepções sobre dificuldade de aprendizagem surgem por volta da década de 60 e ganham destaque com a publicação do livro Educação da Criança Excepcional de Samuel Kirk e James Gallagher. Os autores apresentam as dificuldades de aprendizagem com o termo distúrbios de aprendizagem e tem seu significado atrelado a rótulo que inclui um grupo heterogêneo de crianças que não se encaixa muito bem nas categorias tradicionais de crianças excepcionais. Entretanto, em literaturas posteriores, Kirk expressa o termo dificuldade de aprendizagem e não mais distúrbio. Por volta do final da década de 60 e a década de 70, o termo dificuldade de aprendizagem começa a ser utilizado e descrito devido ao surgimento de instituições e grupos norte-americanos que dedicavam seus estudos às crianças que não aprendiam. As concepções destas instituições ou grupos são resultados de estudos sobre deficiências cognitivas e psicológicas que não necessariamente estejam ligadas a disfunções neurológicas, mas podem estar ligadas a lesões e alterações cerebrais, desequilíbrios químicos e até mesmo hereditariedade. Já nas décadas de 80, 90 e a partir do ano 2000, vários movimentos internacionais a favor das problemáticas sobre dificuldades de aprendizagem ganham forças com a participação de novos estudiosos da pedagogia, psicologia e medicina. Segundo a concepção teórica de Vygotsky, as dificuldades de aprendizagem podem ser explicadas segundo a lei da dupla formação, cuja explicação é: no desenvolvimento dos indivíduos, qualquer função mental aparece duas vezes, primeiro em nível social e depois em nível individual. Em outras palavras, primeiro entre pessoas, daí a importância da mediação, e depois no interior do próprio aprendiz, pela internalização do conhecimento construído. Com base nessas premissas, as dificuldades podem ser geradas desde fora do sujeito, na mediação, que inclui a inadequação dos instrumentos ou signos utilizados, ou ainda no interior do próprio aprendiz, devido a algum problema biológico ou consequência psicológica das suas relações com o ambiente. Agora, dando continuidade à apresentação do trabalho, vou falar um pouco sobre o tópico referente às dificuldades de aprendizagem. As dificuldades de aprendizagem são problemas que afetam a capacidade de uma pessoa adquirir e usar suas habilidades, como escrita, leitura e matemática. Essas dificuldades podem se manifestar de diversas maneiras e têm causas variadas, incluindo fatores genéticos, neurológicos e ambientais. As dificuldades de aprendizagens têm sido alvo constante de debate entre estudiosos, psicólogos, psicopedagogos, professores, gestores e pais, já que todos fazem parte do processo de desenvolvimento cognitivo da criança. Um diagnóstico preciso feito por especialistas é essencial para orientar as atividades que ajudam as crianças a superarem as suas dificuldades. Existem vários termos para descrever essas dificuldades, mas dificuldade de aprendizagem é considerado o mais claro. Também é importante falar que o fracasso escolar ele não deve ser apenas atribuído aos alunos, mas também às práticas educativas. Por isso, é necessário questionar e melhorar o processo de ensino-aprendizagem para evitar fracassos. Nós vamos trazer agora algumas crianças para falarem um pouco sobre as dificuldades de aprendizagem que elas enfrentam na escola. Oi, meu nome é Maria, eu sou autista e eu enfrento algumas dificuldades de aprendizagem na escola. Eu tenho dificuldade em me comunicar com outras pessoas e eu tenho muita dificuldade em expressar minhas emoções e pensamentos. Muitas vezes isso faz com que eu me sinta frustrada quando eu tento interagir com outros alunos ou com os professores. Além disso, eu tenho muita dificuldade em se adaptar a situações novas e inesperadas, mudanças repentinas de rotina e de ambiente.
meu nome é Luana. Eu tenho dislexia. E na escola eu enfrento muitas dificuldades de aprendizagem. Eu tenho dificuldade em reconhecer algumas palavras, ler direito e entender o que eu li. Eu também tenho dificuldade em escrever. Eu escrevo devagar. Às vezes tenho dificuldades em organizar e expressar as minhas ideias. Em alguns momentos eu também tenho dificuldade em pronunciar palavras corretamente. Minha memória nem sempre é muito boa para memorizar sequências, como o alfabeto, por exemplo. Manter a concentração é algo muito difícil para mim também. Além disso, eu tenho um problema para compreender os conceitos matemáticos e memorizar. Essas dificuldades atrapalham o meu processo de aprendizagem. Meu nome é Pedro e eu tenho um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Bom, eu tenho muita dificuldade em manter a concentração em tarefas por um período longo. E também me distraio facilmente com qualquer coisa que se movimente ou aconteça à minha volta. Eu costumo ser muito impulsivo e inquieto. Não consigo ficar parado por muito tempo. Preciso estar sempre em movimento. Eu tenho um problema em organizar minhas tarefas, materiais escolares e em seguir instruções ou concluir tarefas. Eu também tenho dificuldade em interagir com meus colegas, porque termino sendo muito impulsivo. Assim como Maria, Luana e Pedro, muitas outras crianças enfrentam esses problemas na sala de aula. E é fundamental que os educadores estejam preparados para adaptar o ambiente e as atividades, promovendo inclusão e respeito às diferenças desses alunos. Vamos explorar como as relações afetivas e familiares, o contexto social e questões como atenção e hiperatividade podem influenciar significativamente na aprendizagem das crianças. Bom, primeiramente, as relações afetivas desempenham um papel crucial no desenvolvimento infantil. O ambiente familiar, quando estruturado e carinhoso, proporciona segurança emocional fundamental para que a criança se sinta motivada e confiante para aprender. Crianças que crescem em lares onde o amor, a comunicação e o suporte emocional são constantes tendem a desenvolver melhor suas habilidades cognitivas e sociais. Em contrapartida, famílias desestruturadas, onde há conflitos frequentes, negligência ou falta de apoio, pode gerar estresse e ansiedade nas crianças. Esse ambiente adverso pode prejudicar a concentração, a memória e, consequentemente, o desempenho escolar. Além disso, o contexto social em que a criança está inserida também exerce uma influência direta. Fatores como a qualidade da escola, o nível socioeconômico da comunidade e a disponibilidade de recursos educacionais impactam profundamente na oportunidade de aprendizagem. Crianças de ambientes desfavorecidos podem enfrentar desafios adicionais para acompanhar o ritmo escolar, devido a barreiras como falta de acesso a materiais educativos adequados, tecnologia ou até mesmo apoio emocional de adultos. Vamos falar sobre atenção e hiperatividade, frequentemente diagnosticadas como TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Esta condição afeta a capacidade da criança de se concentrar e manter o foco em atividades que exigem esforço mental prolongado. Crianças com TDAH podem apresentar comportamento impulsivo, dificultando em seguir instruções e completar tarefas, além de frequentemente se distrair com estímulos externos. Estas dificuldades podem resultar em baixo rendimento escolar e problemas de comportamento na sala de aula. É crucial que essas crianças recebam apoio individualizado, como planos de ensino personalizados e intervenção comportamentais, para ajudá-las a maximizar seu potencial de aprendizagem. Professores e pais devem trabalhar juntos para criar estratégias adaptativas que promovam um ambiente de aprendizagem inclusivo e estimulante. Portanto, entender e abordar esses aspectos na educação infantil é essencial para criar um ambiente inclusivo e favorável ao desenvolvimento pleno de todas as crianças.
A colaboração entre família, escola e comunidade é fundamental para proporcionar um suporte integral, promovendo não apenas o sucesso acadêmico, mas também o bem-estar emocional e social das crianças. É importante que pais e educadores estejam atentos às necessidades individuais de cada criança, oferecendo o suporte necessário para que elas possam superar os desafios e alcançar seu pleno potencial. A mudança de escola também pode afetar o aprendizado de várias maneiras, tanto positivas quanto negativas. E aí, a interrupção do processo educacional é um impacto negativo que a mudança de escola pode trazer. O desajuste social também, a perca de rede de suporte, ajustes ao novo ambiente, o impacto emocional. E já sobre os impactos positivos, a gente pode trazer a exposição a novas experiências, onde mudanças de escola podem expor os alunos a novos métodos de ensino, resiliência e adaptabilidade, onde alunos que mudam de escola podem desenvolver habilidades importantes e entre outras coisas. Os problemas sociais que podem afetar o aprendizado estão de várias maneiras entranhadas na sociedade, principalmente no público infantil. Entre elas, a gente pode citar o estresse e ansiedade, onde crianças que vivem em ambientes com alta pressão social, como pobreza, violência ou abuso, frequentemente experienciam altos níveis de estresse e ansiedade. Isso pode prejudicar a sua capacidade de concentração e memorização, afetando negativamente o seu desempenho acadêmico. Outra questão é a falta de recursos, onde estudantes de comunidades carentes podem ter acesso limitado de recursos educacionais, como livros, internet e também materiais escolares e até mesmo escolas de qualidade. Problemas de saúde também são casos onde pode resultar a falta e também dificuldades de aprendizado, por exemplo, a malnutrição, o desenvolvimento cognitivo e a capacidade de atenção. E aí, a atuação do psicopedagogo ela é fundamental para a aprendizagem, pois ela trabalha na interseção entre a psicologia e também a pedagogia, oferecendo suportes especializados para superar algumas dificuldades educacionais. E aí o psicopedagogo ele trabalha na avaliação e também no diagnóstico, onde é identificado as dificuldades e aí a criança ela pode ter um diagnóstico personalizado, que com base na avaliação, o psicopedagogo ele elabora um diagnóstico detalhado que considera as características individuais do aluno e as suas necessidades e potencialidades. O psicopedagogo ele também pode intervir e acompanhar, onde há o planejamento de intervenções e também o apoio contínuo, onde o psicopedagogo acompanha o processo do aluno, ajustando as estratégias conforme necessário para garantir que ele esteja progredindo e superando as suas dificuldades. Outra coisa que o psicopedagogo ele faz é dar um suporte emocional e social, onde há a mediação de conflitos e também há um desenvolvimento emocional. Eu espero que você tenha gostado e aprendido com esse vídeo. Tchau, tchau!